Bom dia queridos, a paz do Senhor, paz do Senhor igreja, paz do Senhor povo de Deus, muito bom dia. Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Paz do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo. Estamos começando mais um devocional de vida profunda. Graça e paz a todos. Glória a Jesus, glória a Deus pela sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aguardando os irmãos entrarem. Manda os links aí nos grupos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao nosso discipulado de vida profunda. Esse é o devocional diário da Igreja Cenáculo. Estamos hoje no 4º episódio da série no livro de Josué. Nós estamos falando sobre a vida de Josué e extraindo alguns ensinamentos daqui da palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto que falamos ontem, que Deus está nos chamando para sermos rompedores de ciclos. Creio que fomos muito abençoados ontem pela manhã com a palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Acredito que Deus está nos ensinando, trabalhando em nós. Quem foi abençoado aqui com a palavra de ontem? Quem Deus trouxe uma revelação, algo que Deus tocou em você, mostrou, revelou durante a mensagem? Eu acredito que Deus está falando poderosamente nas nossas vidas. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, em Josué, no capítulo 1. Estamos lendo esse versículo, esse capítulo, desde o início dessa série. E cada dia estamos extraindo um ensinamento profundo. Amém? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de andares e fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, para onde quer que andares. Meus queridos, essa leitura ela é muito importante. O primeiro capítulo do livro de Josué, esses primeiros 9 versículos, ele vai resumir a missão que Josué tem. Se você ler a Bíblia, se você ler o resto do livro de Josué, você vai ver que esse versículo, Deus está resumindo a missão. Josué está sendo chamado. É como se Deus estivesse chamando Josué e falando: olha, eu tenho um propósito para você, eu tenho um propósito para a sua vida, e esse propósito se resume nisso. Você vai se levantar agora, você vai atravessar esse Jordão. Você não vai atravessar sozinho, você vai atravessar com esse povo. E você vai se apropriar da terra. Toda a extensão, onde você pisar, a planta dos seus pés é teu. Você chegou, você vai estabelecer. Você chegou, você vai plantar, vai colher. Onde você pisar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. E aí Deus, anima ele, diz: esforça-te, tem de bom ânimo. E passa uma lição de casa. Se você obedecer, se você tiver o cuidado de fazer tudo que eu estou te pedindo, se você não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, se você tiver a palavra de Deus na sua boca, vai dar tudo certo. Tudo vai correr bem, E Deus anima Josué e diz: olha, eu vou usar a sua vida. Eu escolho você para fazer esse povo romper esse ciclo. 40 anos no deserto. Um loop de 40 anos dando voltas e voltas ao redor de uma montanha. E de repente Deus, acredito que ele vê o ponto de madurez, chega o exato momento onde Josué amadurece, onde Moisés finaliza sua trajetória. Então Deus vai usar Josué para romper um ciclo. E se você prestar atenção, a vida ela é feita de estações, ela é feita de ciclos. E ontem eu estava dizendo que o ciclo ele não é uma coisa ruim, O ciclo é algo natural da vida. Então, se você olhar para a natureza, a gente tem 4 estações, são 4 ciclos diferentes, E quando essas quatro estações funcionam, quando essas 4 estações elas são bem estabelecidas, bem separadas, na verdade, ela é uma bênção, Por mais frio que seja o inverno, por mais seco que as plantas fiquem, é importantíssimo para a planta passar por esses ciclos, porque quando chega a primavera, toda a força que foi acumulada dentro da árvore, ela se torna uma força poderosa para fazer aquela árvore brotar, florescer, e os frutos são muito mais saudáveis, Os frutos são muito mais doces, mais saudáveis, as plantas são muito mais viçosas. E a gente está vivendo aqui, nessa nação, e a gente tem as 4 estações bem marcadas. E quando chega a primavera e o verão e as frutas começam a sair,
elas são extremamente doces, assim, é um sabor que a gente ainda nunca tinha provado, né, de tão doce que é, e a gente foi procurar saber. É porque durante o inverno a planta, a árvore, ela recolhe muitos nutrientes e a planta fica extremamente saudável durante essa estação, né? E quando vem a estação do fruto, tudo que ela acumulou, tudo durante outono e inverno, nesse período onde não tem folha para nutrir, onde não tem nada, né? Só tem os galhos, ela vai acumulando os sais, minerais e todos os nutrientes da terra. Todos os ciclos, por mais difíceis que eles sejam, eles são necessários. Então, as estações fazem parte da vida. As estações boas e ruins, aos nossos olhos pode ser ruim, mas faz parte da vida. Agora, o ponto da nossa mensagem, o que nós estamos estudando e o que nós estamos quebrando aqui, são padrões de repetições. É quando não se rompe um ciclo. É quando uma estação não muda. Estações que não se acabam, situações que não terminam, problemas que perduram. Ciclos são parte da vida e não são coisas más, né? Mas existem estações que chegam na nossa vida e parece que não rompe mais. Repetições de determinados eventos, ataques frequentes, ciclos de quedas, ciclos de derrota, ciclos de quedas morais, de vícios. E ontem nós começamos a falar sobre orfandade e paternidade espiritual. E eu mostrei aqui que o primeiro detalhe que Deus dá a respeito de Josué, quando Deus vai escolher Josué para ser um quebrador de ciclo, um rompedor de ciclo, a primeira coisa que Deus, o primeiro detalhe que Deus dá a respeito de Josué é que ele era filho. Josué, filho de Nun. E eu falei ontem, se você participou da live, você se recorda, que um filho, ele tem a força do pai para romper um ciclo, porque no reino do Espírito, um ciclo não se rompe naturalmente. Um ciclo não se muda naturalmente. É necessário força, uma força poderosa, uma força espiritual para romper um ciclo. Demanda um emprego de autoridade, de poder do alto para romper um ciclo. Se não houver poder do alto, você continua preso no ciclo, né? E aí nós falamos ontem que um órfão, ele não rompe ciclos. Um órfão, ele fica preso numa estação. Continua preso em problemas, em traumas. Um órfão não rompe estações. E aí os padrões vão sendo repetidos. Os ciclos vão sendo... o ciclo não rompe e as histórias se repetem e se repetem. Nós precisamos de uma unção de paternidade, nós precisamos receber paternidade no nosso espírito, para que a gente venha receber autoridade para romper. Então, eu gostaria de lançar uma palavra. Eu sei porque você não está rompendo ciclos. Um tema. Eu sei porque você não está rompendo ciclos. Eu sei porque você não está avançando nas estações. E por que, pastor, que eu não estou rompendo? Porque você tem uma orfandade espiritual. Porque você é um órfão espiritual.
Porque há um espírito de orfandade em você. Porque eu não estou rompendo ciclos? Porque tem um espírito de orfandade. Isso daqui, irmãos, é uma palavra profética de uma liberação que o Espírito Santo está trazendo nesses dias para nós. Nós temos uma promessa grandiosa, nós temos palavras liberadas sobre as nossas vidas, de que o ano 2023 será o ano da videira excelente, que nós vamos nos apropriar das promessas de Deus, que nós vamos entrar em Canaã, nós vamos tomar posse das promessas, promessas que foram liberadas, promessas que Deus disse, palavras antigas se cumprirão, promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Nós estamos debaixo de palavra, irmãos, grandiosa, de tomar posse de coisas poderosas para as nossas vidas. Mas eu preciso te dizer, por que eu não rompo os ciclos? Eu sei porque você não está rompendo os ciclos. Eu sei porque você não está saindo de uma estação para outra. Pastor, por que eu não consigo sair dessa situação? Por que eu não saio dessa situação? Por que eu não estou rompendo? Por que as coisas estão se repetindo na minha vida? Parece que eu estou num loop eterno. Parece que eu não rompo. As estações na minha vida não se acabam. Situações que não terminam. Problemas que perduram. São acusações internas, são dores, são decepções. Parece que o inimigo está sempre à minha espreita. São pressões na minha mente, pressões na minha alma. Os ciclos são parte da vida e não são coisas más. A cada ciclo Deus apresenta uma nova oportunidade. Ciclos existem, a Bíblia me mostra isso. Existem dias, estações, anos. Existem o ano do jubileu, 7 anos sabáticos, que é um tempo de restituição das famílias. Quando a família perde alguma coisa durante um período, vai chegar o ano sabático e aquilo vai ser devolvido. Aquela família vai ser restituída. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que está chegando o tempo de restituição. Está prestes a romper um novo ciclo na sua vida. Eu estou profetizando agora sobre você, sobre a sua casa. Estou prestes a romper o ciclo. Eu estou em dias de virar a estação. Deus está mudando estações na minha vida. Está chegando. Existem estações na nossa vida que a gente não vê a hora de terminar. Sim ou não? Quem já teve estações difíceis que fala, meu Deus, essa luta vai passar quando, Senhor? Esse problema vai passar quando? Quando que eu vou ter vitória total sobre isso? Então, existem ciclos determinados para as nossas vidas. E cada ciclo, quando ele vira, quando muda, Deus apresenta a nós um tempo de redenção, uma nova oportunidade. E eu quero declarar isso na sua vida, que o ciclo vai se romper e que vai chegar novas oportunidades. Assim como quando chegava o ano sabático para as famílias que perderam e eles recebiam uma nova oportunidade, era um tempo de resgate, era um tempo de restituição, era um tempo de recomeço. Eu quero declarar isso para você. Está chegando esse tempo para você. Ciclos que se repetem e nunca muda a estação, vai acabar esse tempo da sua vida. Então, o que eu estou trazendo aqui é identificar por que eu não estou rompendo. Por que eu estou sofrendo ataques frequentes, ciclos de quedas morais, quedas de vícios. Há pessoas que de tempos em tempos elas são pegas no laço da promiscuidade, na raiz da iniquidade. De tempos em tempos elas são pegas em fracasso. E essa gente ela vive uma vida de culpa e sem poder. Ontem eu disse uma vida amarela. Porque não tem como ter poder com as mãos sujas.
Não dá para viver uma vida inspirada e confiante. Você não tem autoridade e legitimidade para sair por aí conquistando e declarando e tomando posse e liberando decretos para você avançar se há esqueletos de pecado no seu armário. Se você está com as mãos sujas, não há como você carregar a glória de Deus. O pecado ele neutraliza. O pecado ele neutraliza o seu poder, o seu potencial. É por isso que muita gente vive uma vida amarela, uma vida frangolina. A vida de poder é fraca. Às vezes a gente olha para alguém, por que fulano tá tão amarelo, tá tão para baixo, tá tão borocochô, tá cancelado e inabilitado na vida de poder. Nós descobrimos então que os nossos erros, eles podem ser cometidos como ciclos que nos visitam. Ciclos de pecado. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época de um evangelho barato, de um evangelho fraco, em nome do amor. Em nome do amor. E nós estamos chamando a aceitação humana de amor ágape. Nós estamos chamando de aceitação humana, de amor de Deus, amor de Deus. A gente está condicionando a aceitação humana. Então a gente vê o tipo de postagem que eu vi essa semana da igreja, uma igreja aí da hipergraça. Deus não vai pesar a mão sobre quem pecou. Deus também não vai abençoar mais você porque você orou mais. O Deus revelado da Bíblia é o Deus de toda graça. Ele acolhe a adúltera, ele perdoa o ladrão, ele senta à mesa com o publicano, ele ama todos da mesma forma, ele não mede, ele não calcula, ele não classifica, ele não sabe ser de outra forma, porque ele é todo amor. Essa é a palavra que está sendo pregada hoje, irmãos. Sim, Deus é todo amor. Deus é todo amor. Mas você precisa entender, presta atenção nisso, você precisa entender as leis espirituais que movem as estações. Estão falando de ciclos e de estações. Leis espirituais que movem cada estação. Então quando Deus tira o povo do deserto, quando Deus tira o povo do Egito primeiro, sim, lembra que nós estudamos na série de mensagens, a série de mensagens que a gente estudou, Sangue nos Umbrais, quando Deus arranca o povo do Egito, das mãos de Faraó, sim? Aquilo lá é uma figura da salvação. E aquilo é uma estação. E cada estação ela está marcada por um padrão, por uma lei espiritual. Até a liderança muda, a jurisdição muda. Porque para tirar o povo do Egito, Deus usou Moisés. Para introduzir o povo em Canaã, Deus usa Josué. Então mudou as autoridades e muda as leis e a jurisdição. Estão entendendo isso? Então quando Deus tira o povo do Egito, o Egito é símbolo do mundo. O Egito é símbolo do mundo. E Faraó é um símbolo de Satanás. Então quando Deus arranca o povo do Egito, é um ato de salvação, é um ato de misericórdia. É um ato de salvação. Então as leis espirituais que regem essa estação e esse período são leis de misericórdia. Levando em consideração que eles estão na condição de escravos. Agora, quando eles vão ser introduzidos na terra prometida, em Canaã, Deus muda, em primeiro momento, a primeira coisa que Deus vai fazer, Ele muda a liderança, Ele muda a autoridade. Quem vai introduzir o povo é Josué, já não é Moisés.
E ele muda também as condições, porque agora não é mais sobre arrancar das garras de Faraó, agora é sobre introduzir, agora é sobre reino. Então uma coisa é salvação, outra coisa é reino. Uma coisa é você ter ato de misericórdia, de arrancar alguém de uma situação. Agora, outra história é você empoderar alguém para reinar. São jurisdições diferentes. Então o problema da hipergraça é que ela não leva em consideração a estação correta, ela não entende as jurisdições de cada estação. Uma coisa é Deus te arrancar de uma situação, te salvar e te libertar. Outra coisa é Deus te dar encargos proféticos. Outra coisa é Deus te dar o poder e a autoridade para tomar posse de algo grandioso e liderar uma terra e liderar uma estação. Escreva aí nos comentários quem estiver entendendo. São duas estações diferentes. Então, quando Deus te salvou sob uma jurisdição, sob uma lei. E essa lei era de misericórdia. Agora que você já foi salvo, agora o tratamento é diferente. E esse tratamento você precisa andar em santidade, em temor, você precisa andar corretamente para você viver uma vida de poder. Nós fizemos uma série de mensagens sobre vida de poder. Foram só 3 capítulos. Depois, se você tiver oportunidade, se você não assistiu, dá uma assistida sobre isso. Procura aí nas redes sociais da igreja, no Cenáculo, no Instagram do Cenáculo, no canal do YouTube do Cenáculo, está as 3 lives sobre vida de poder. Essa é a vitória que Deus nos dá. A vitória que Deus nos dá, a vitória que vence o mundo. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Como nós podemos falar que temos uma vida de vitória, que Deus nos ressuscitou, se nós continuamos enterrados e mortos nos nossos pecados e delitos? Não é sobre, Deus vai me perdoar porque eu pequei. Não é sobre isso. Ele sempre vai perdoar, sempre vai perdoar. Deus é sempre amor, Deus é sempre amor. Mas eu não quero, Jesus não foi para a cruz do Calvário para morrer, para eu viver enterrado no pecado, para eu viver enterrado numa vida miserável, mesquinha. Jesus não foi para a cruz do Calvário para simplesmente, olha, você pecou, eu te perdoo, estou perdoado. E eu vou lá e peco de novo. E aí, Jesus, estou perdoado. E eu vou lá e caio de novo na mesma prisão, no mesmo laço. Estou perdoado. Estou perdoado, estou perdoado. E continuo nessa ladainha. Deus levou Jesus para a cruz para muito mais do que isso. Não somente para nos perdoar, mas para nos dar poder de triunfar sobre o pecado. Poder de triunfar sobre as nossas mazelas. Eu quero muito mais que ser apenas perdoado. Eu quero triunfar sobre as minhas debilidades. Eu quero triunfar sobre os males que me cercam, sobre a natureza caída. Eu quero me tornar tudo que Deus me fez para ser. Eu quero me tornar alguém como Jesus. É para isso que Jesus foi para a cruz do Calvário. É para isso. Eu até falei sobre uma frase que eu vi num carro, um adesivo. Nós cristãos não somos perfeitos, somos apenas perdoados. Aí você olha, nossa, que fofo, que bonita essa frase. Não, mas espera aí, tem algo de errado. Tem algo de errado. Nós somos perdoados, sim,
mas nós também nos levantamos com Cristo, nós somos ressuscitados com Cristo, nós saímos do poder da morte, nós saímos do poder do inferno, do poder do pecado, nós temos autoridade para viver uma vida extraordinária, uma vida poderosa em Deus. Por favor, escreva isso: mais do que perdoados. Tem algo mais poderoso que ser perdoado? Sim, tem. Tem. O que é mais poderoso ser perdoado? É ser perdoado, levantar e andar. Ser perdoado é levantar e construir uma vida livre de amarras, livre de correntes. É mais do que ser perdoado. Ah, mas a minha salvação está garantida? Tá, é claro que tá. Mas Deus tem uma promessa de você reinar em vida. Eu também posso experimentar até a volta de Jesus, enquanto Jesus não vier, enquanto Jesus não recolher a igreja, eu posso viver uma vida triunfante aqui. Eu posso viver uma vida que eu passo ciclos. Bem-aventurado é o homem que vive na presença de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem as suas raízes dentro das águas. Ele extrai e ele dá fruto na sua estação. E o que eu estou dizendo aqui é que Deus quer fazer de você alguém que tem a raiz nele, enraizado nele, que vai dar o seu fruto em cada estação, que vai romper ciclos. Eu vou romper ciclos. Por que eu não estou rompendo ciclos? Porque eu ainda flerto com o pecado. Porque eu ainda tenho as mãos sujas pelo pecado. Porque eu ainda como as cebolas que Faraó tenta me seduzir. Porque eu ainda estou interessado na comida do Egito. E isso é que está tendo, é isso que está te dando, está dando legitimidade para o diabo te amarrar na estação passada e você não avançar para a próxima estação. Então, no Egito você tem uma identidade de escravo, mas para Canaã você precisa ter a identidade de filho. Por que não entrou em Canaã ainda? Porque está com a identidade de escravo, de órfão. E Deus só introduz em Canaã quem é filho. Não pode ser órfão para entrar em Canaã. Como eu sei que eu tenho espírito de orfandade? Espírito de orfandade é... Às vezes a gente fala, eu não tive uma paternidade espiritual, eu não tive um pastor que cuidou de mim, o meu pai não é o meu pai espiritual, o meu pai biológico não me deu destino profético, o meu pai biológico não liberou o meu destino em Deus, e eu também não encontrei um pastor que me adota como filho, que eu chamo ele de pai. Não é sobre isso. Não deixa o diabo te enganar. Não é você chamando eu de pai que você vai ter paternidade espiritual. Não é você chamando o pastor Ezequiel de pai que você vai ter paternidade espiritual. A Bíblia diz que Deus em sua santa morada é pai do órfão. Ele está dizendo, Deus através da igreja, quando você abraça uma igreja, quando você abraça uma comunidade de fé e você fala, eu vou fazer raiz aqui. Sabe o que o órfão faz? Quando ele é confrontado, ele sai da igreja. Sabe o que o órfão faz quando ele é confrontado? Quando ele é confrontado, ele dá linha na pipa. Por quê? Porque ele não quer ser confrontado. Então há uma decisão de ser órfão. Ah, pastor, eu decido ser órfão. Sim, você decide ser órfão. Sabe o que o órfão faz? Ele levanta da mesa, porque na mesa tem confronto. Então ele não quer ser confrontado. Ele não comparece na mesa com a vida dele, com a história dele. Quando ele senta na mesa, ele é uma maquiagem. Por quê? Porque ele não quer ser contrariado. Então, olha, não fala nada. Vamos encenar aqui nessa mesa. A mesa é um lugar de colocar o coração. A mesa é um lugar de você contar suas mazelas. A mesa é de você falar o que vai aqui por dentro. Na mesa você recebe confronto. Na mesa você recebe destino. Na mesa você recebe exortação. A mesa é esse lugar, a família é esse lugar, a igreja é esse lugar. Mas
O órfão, ele está sempre saindo de relacionamentos. Como eu sei que sou órfão, eu não paro com amigos, não tenho amizades longas, eu não tenho amizades duradouras, eu não tenho uma história numa igreja, eu não construo uma história numa igreja. Eu sou profeta. Aí um ano está numa igreja, outro ano está na outra. Por que sai da igreja? Porque não consegue ser confrontado, não presta conta a ninguém, não aceita ninguém como liderança, no espírito não aceita. Eu conheço profetas, irmãos, que revela o oculto e escondido, mas não se submete a ninguém, vive de igreja em igreja. É de Deus? É de Deus. Mas não vai. O problema não é ter a manifestação de um dom. Você pode ter a manifestação de dom e nunca se apropriar daquilo que Deus tem para você. E nunca viver os sonhos de Deus para sua vida. Quantas pessoas chegam na igreja, irmãos, e elas têm dom, têm talento, mas ela não traz a história real de vida delas. Sabe, eu gosto de gente visceral. Gente que põe tudo na mesa. Eu sou isso aqui. Você sabe com quem você está lidando. Não vai ter surpresinha. Agora a gente que você senta na mesa. E aí, tá tudo. Tá tudo uma bênção. Eu tô falando em língua dos anjos. Não. Chega na mesa e coloca. Derrama sua alma. Faz igual Ana. Porém, Ana derramou sua alma perante o Senhor. Mas foi só perante o Senhor. Não foi só perante o Senhor. O sacerdote Eli chegou em Ana e falou: você tá bêbada? O que tá acontecendo com você? Não, eu sou uma mulher amargurada de espírito. E ela vai lá, ela conta a história dela. Eu não tenho filho, eu sou humilhada, a Penina me humilha, e eu tô amarga, eu sou amargurada por dentro, eu só tô aqui derramando minha alma. Quando ela conta quem ela é, quando ela revela o coração dela, o sacerdote libera um destino. Fala: volta para sua casa. Volta para sua casa, porque você vai gerar. Volta para sua casa, eu te libero para o seu destino. E ela volta para a casa dela. E ela entra na intimidade com o esposo. 8 anos depois, irmãos, ela está com Samuel, entregando Samuel para aquele mesmo sacerdote, para ele viver no plano de Deus. Ela liberou para a nação um grande sacerdote. Por quê? Porque ela derramou sua alma. Gente visceral, gente que trata os problemas, gente que coloca para fora para ser tratado. Eu sempre digo isso no cenáculo, eu sempre disse: eu não tenho medo do seu pecado, eu não tenho medo do que você fez, não tenho problema de te ouvir. Porque eu sei que para cada pecado, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para perdoar. O sangue de Jesus Cristo está em plena validade, não sou eu que perdoo, é o sangue de Jesus. O problema é o mundanismo dentro de você. O problema é a frieza espiritual dentro de você. O problema é a conformidade com o mundo. É você estar conformado com o mundo que está dentro de você. O problema é você se acomodar no lixo. O problema é você se acomodar no pecado. E eu quero te dizer, é isso que está amarrando você no ciclo. É por isso que você não rompe. É por isso que a sua vida não anda. É por isso que você não sai do mesmo lugar. Porque você tem um espírito de orfandade. E como eu coloco esse espírito de orfandade para fora? Como é que eu expulso ele da minha vida? Sentando na mesa, abrindo seu coração, recebendo o espírito de paternidade, o espírito de adoção. Ele te faz sentar na mesa, ele te faz você ser uma pessoa simples. Libera esse orgulho, deixa esse orgulho para trás, deixa esse orgulho ir embora. O orgulho faz você querer apresentar uma vida perfeita. O orgulho faz você querer maquiar as coisas. Não, eu não vou dizer isso. Não vou falar isso nunca. Nunca vou falar isso. Ninguém pode saber que eu sou isso, que eu faço isso, que essa é a minha história. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Nós precisamos entender que a mesa é uma comunidade, que a comunidade de fé é uma família, e que o espírito de adoção ele opera na humildade.
A Bíblia diz que todas as vezes que Israel ia colher, fazendo uma colheita, na época de Gideão, os midianitas vinham antes deles colher. É o espírito migrador. A Bíblia fala dos demônios: cortador, a locusta, o pulgão, o migrador, o cortador. Os midianitas representam essa casta de demônios. Ele dá uma volta, na mesma estação ele chega e ele rouba a sua colheita. O migrador. Bem na hora de você vencer, bem na hora de você se apropriar da vitória, na cara do gol, você vai lá e perde tudo. E a repetição, determinados eventos, ataques frequentes, ciclos de quedas, quedas morais. Migrador, o espírito migrador. Sabe quando o inimigo vem? O inimigo vem exatamente no dia da sua prova. Deus vai me provar, pastor. Eu estou passando a provação. Não. Você não entendeu. Você entendeu errado o que é prova. Quando é que você tem uma prova na escola, Vaso? Ou Vaza? Quando é que você tem uma prova na escola? Quando você aprende a matéria e é hora do teste do professor saber se você aprendeu mesmo. Sim ou não? O inimigo vem quando é o seu teste. É a hora de você mostrar que você aprendeu. E aí você vai precisar de uma força sobrenatural para dizer não. Se você cede, se você cai, você volta para o final da fila. E o ciclo não rompe. Você repete de ano e começa de novo. E começa de novo. É o ciclo de apostasia. É o ciclo de cegueira espiritual. Esse ciclo de cegueira espiritual, o ciclo de apostasia, ele é marcado: eu engano, eu conto uma história, eu conto uma mentira, eu engano, só que também você cai nas mentiras. Você cai no engano. Você engana e é enganado, porque esse é o resultado. Enganando e sendo enganado. O diabo engana você e você cai nos contos, porque você está tão acostumado com a mentira que você não sabe discernir. O ciclo precisa ser rompido. Talvez você está vivendo um ciclo de desânimo na sua vida. E o ciclo de desânimo, ele é tão terrível porque você é pego pela inconstância. Você é pego pelas inconstâncias. E então muita gente vive nessa frequência de pé caído. Se levanta, cai de novo. Fica de pé, é derrubado. É pego pelo laço. Por que você é pego pelo laço? Porque você é obediente ao sentimento de derrota e fracasso. Você não é obediente à palavra de Deus, você é obediente aos seus sentimentos. Uma pergunta aqui: será que você está sendo obediente mais aos seus sentimentos do que à palavra de Deus? Sim. Há pessoas que elas são obedientes ao sentimento de derrota que elas têm. Elas possuem um sentimento de derrota tão grande, e esse sentimento dita, ela se sente derrotada, então ela precisa de uma recompensa. Ela se sente desestimulada, então elas precisam de uma recompensa. Então elas paralisam o propósito e elas vão se autorrecompensar. Às vezes, essa autorrecompensa te leva para a cama para dormir. Sim, é a autorrecompensa. Aí a preguiça toma conta. Não é que eu não sou preguiçoso, pastor. Não tô. É uma coisa, um abismo chama o outro. Aí você afunda na depressão, afunda debaixo da coberta, afunda na preguiça. Por quê? Porque você se sente desestimulado.
E aí você se torna obediente a esse sentimento de derrota. E o sentimento de derrota é uma força que paralisa. É uma síndrome de baixa autoestima. Quando você se sente um ratinho na gaiola, atrás de um pedaço de queijo que você nunca alcança, correndo atrás e nunca alcança. Aí você se sente esse ratinho, você se sente um nada. E aí você paralisa. E quando você para de fazer o que você deveria de estar fazendo, porque você não viu o resultado, você parou. E quando você para, você quebra o fluir. Você quebra o fluir de Deus. Você quebra o fluir da vitória. E isso promove desistências na sua vida. Tem gente que o nome é desistência. Qual é o seu nome e sobrenome? Desistência, 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 desistência. Comecei isso, parei também. Eu não terminei isso, também não terminei isso. Não tenho nada para apresentar de verdade, de conquista real. Mas hoje Deus vai mudar o seu nome. Hoje Deus está mudando a sua história. O seu nome não será mais desistência. O seu nome não será mais eu não construí nada, eu não conquistei nada. O seu nome é um nome de vitória que Deus te levanta nesta manhã. Que toda força que te paralisa será quebrada em nome de Jesus. Eu quero te dizer que isso, talvez você pense, será que tem um encosto em mim? Será que tem um demônio me perseguindo? Será que tem uma assombração na minha vida que eu não avanço? Eu quero te dizer que isso é uma perseguição espiritual, geracional, é uma raiz de iniquidade. E junto com essa raiz de iniquidade tem uma perseguição espiritual. O diabo está requerendo algo da sua árvore genealógica, mas eu quero te dizer, ele está quebrado em nome de Jesus. Ciclos intermináveis de raiva, de loucura, lutas que se repetem, as mesmas batalhas que se apresentam, o mesmo histórico, as mesmas assombrações que te apavoram. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de falhar nisso. Isso aconteceu com meu pai, com meu avô, e será que eu vou cair nesse laço também? Essa assombração aqui do meu lado é um histórico talvez de bancarrota, de falência, talvez é um histórico de ciclos de ataques emocionais, de surtos. Tá tudo indo bem, de repente você se desestabiliza e você não aguenta a pressão e você cede, de alguma forma você cede, ou cede à pornografia, ou cede ao pecado, ou cede a um vício, ou cede à raiva, ou a alguma coisa, você sempre cede, e isso faz que você perca a prova, que você tira zero na prova, que você volta para o final da fila, você volta da estação estaca zero e nunca rompe. E aí vem aquele espírito de orfandade, eu vou sair, eu vou largar a mão, eu vou abrir mão. Esse espírito de orfandade que se apresenta para que você não se comprometa, para que você não tenha aliança, para que você não fique raízes. Em nome de Jesus eu declaro, é hoje o fim disso. E como é que você vai vencer isso? Sentando na mesa, em humildade, abrindo seu coração, falando tudo sobre quem é você e o que você carrega. Abra seu coração, seja humilde para falar, eu passo por isso, essa é a minha batalha, essa é a minha luta. Esse é o meu problema, esse é o meu histórico. Eu tenho um problema de falar mal dos outros. Eu tenho um problema da fofoca. Tem gente que tem isso, irmãos. Tem gente que não rompe por causa da fofoca. Tem gente que não rompe porque ele precisa de uma fofoca para sobreviver. É o oxigênio dele. Sim. O principal motivo que o povo ficou 40 anos no mesmo ciclo foi por causa da murmuração. Falação, murmuração, murmuração. Chegou o ponto que Deus mandou serpentes. Lembram das serpentes? Serpentes abrasadoras. Porque quando tem murmuração, quando tem falação
quando as pessoas começam a falar mal dos outros, mal dos líderes, mal de tudo, mal das pessoas, chegam as serpentes e destinos morrem. Quando o espírito crítico chega, pessoas são paralisadas e não alcançam o seu destino. O espírito da crítica é algo terrível, é algo nocivo. E a Bíblia diz que na boca do fofoqueiro, a fofoca é como um manjar, é como uma comida fina, como uma comida gostosa. Estão sempre procurando um motivo para murmurar e falar mal de alguém. Esse é o ciclo. Qual é o seu ciclo? Qual é o seu ciclo? O que é que faz você repetir na prova? O ciclo de Saul era a hipocrisia, a dissimulação, a falsidade. Saul era dissimulado. O ciclo de Sansão era a vingança. Se você ler a história de Sansão, ele queria se vingar o tempo todo. O tempo todo ele estava em busca de se vingar. Era uma necessidade, sabe, interior, era um grito interior de Sansão, se vingar, se vingar, se vingar, se vingar, se vingar. Ah, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Morreu se vingando. Não foi uma história, assim, é uma história grandiosa, ele destruiu ali os filisteus, assim, mas ele não construiu nada, foi uma vida amarga, irmãos. Olha para a vida de Sansão. Uma vida cheia de desavença, não é uma vida equilibrada, não é. Uma vida amarga, uma vida cheia de sofrimento. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para você. Agora eu me vinguei. A fala de Sansão era essa. Agora eu me vinguei. E por fim, quando ele está lá cego, sem os cabelos, ele ora: Deus, me dá força para eu me vingar. Irmãos, pelo amor de Deus, precisa sair, mudar a mentalidade. O ciclo de Davi foi o cansaço. Escreva aí, o ciclo de Davi era o cansaço. Sim, se você olhar para a Bíblia, se você ler a história de Davi, o tempo todo Davi estava cansado. O tempo todo. Eu não estou falando mal de Davi, quem me dera eu fosse um pouquinho de Davi. Eu só estou pegando o ponto negativo para mostrar uma verdade. O problema de Davi é que ele vivia cansado. Ah, mas você não sabe as batalhas. Não, era algo no espírito dele. Sim, ele estava sempre cansado. Desde o começo. E Davi cansou da perseguição de Saul. O que ele fez? Foi fazer aliança com os amalequitas. Foi fazer aliança com os filisteus. Foi morar junto com os filisteus. Ele viveu, irmãos, quase 2 anos fazendo um teatro com os filisteus, fazendo que era amigo. O resultado do cansaço de Davi custou a família dele. Quase que ele perdeu a família dele. Ele perdeu bens, perdeu os gados, perdeu tudo. Levaram a família dele embora. Tacaram fogo nas casas. Porque ele estava cansado, ele cansou. E era só o começo da história dele. Era só o começo. Era só o começo. Aí depois ele estava cansado e ele não foi para a guerra. O que aconteceu com ele? Foi para a janela. Porque homens fadigados, pessoas cansadas são muito vulneráveis. Cuidado com esse cansaço. Quando você fala, eu estou cansado, pergunta para Deus: eu estou de fato cansado? O Senhor renova minhas forças como a águia. Se ler 2 Samuel no capítulo 25, aí você vai ver de novo os filisteus vieram contra ele. De novo o mesmo inimigo, de novo as batalhas. De novo Davi estava cansado e quase Davi morre naquela batalha. Quase Davi morreu na batalha. Ele foi ferido na batalha. Se você ler os salmos de Davi, é alguém que está extremamente cansado, é alguém com a fadiga extrema.
Ele vive esgotado. Ó Deus, ó Senhor. A fadiga é um esquema de Satanás para te paralisar. Cansados procuram satisfação aonde não existe. Cansados vivem atrás de dopamina, serotonina. Se você pegar alguém e fizer qualquer personagem da Bíblia ou pessoa, e se você for fazendo uma anatomia do fracasso dessa pessoa, tudo começou com cansaço. Cansaço. Ciclo de cansaço. Mas hoje Deus está aqui para te renovar. Sim, o bálsamo curador de Deus está aqui nessa manhã. O bálsamo curador do Senhor invade sua casa nessa manhã, para tirar o cansaço, do sentimento de derrota, toda baixa autoestima, todo espírito de orfandade. Eu quero repreender nessa manhã no nome de Jesus Cristo e convidar você, vem para a mesa do Pai, recebe o espírito de adoção. Seja cuidado pela igreja, seja cuidado por uma comunidade de fé. Deus, por meio da igreja, Deus em sua santa morada, é pai de órfãos. Deus está te chamando para romper um ciclo. Está prestes a romper. Diga, está prestes a romper. Está prestes a romper um novo dia. E eu quero estar pronto, eu quero ter poder para romper. Não se rompe no reino do Espírito sem poder. Não se rompe no reino do Espírito sem autoridade espiritual. Precisa, como uma grávida que vai dar a luz a um filho, precisa de ter força para dar a luz, senão ela não consegue dar a luz se ela não tiver força. Deus está dizendo, esse é o momento de você se preparar e de se fortalecer. Essa frase, eu vou repetir. Esse é o momento de você se fortalecer em Deus, porque está prestes a chegar o momento de você dar à luz a uma nova estação. Está chegando os dias de você dar à luz a uma nova estação. Eu estou debaixo de uma autoridade profética para falar isso para você. Eu estou debaixo de um manto profético. Eu sinto a unção profética para declarar isso sobre a sua vida. Você está prestes a romper numa nova estação. Você está gestante de uma nova estação. Você vai entrar na sua Canaã. Você vai se apropriar de coisas poderosas em Deus. Você está prestes, está chegando o dia. Falta poucos dias para você abraçar o rebento, para você abraçar uma vitória, para você abraçar o novo de Deus. Falta pouco, falta pouquinho, mas você precisa se revestir de poder, você precisa se revestir de autoridade para você romper no reino do Espírito. E Deus está te chamando, se encha da minha presença, leia a Bíblia, ora em línguas, começa a buscar poder do alto, começa a falar em línguas, vai para os cultos, sai desse marasmo, sai desse lugar de prostração, se reveste de poder. Você precisa de vitamina do céu, você precisa de força no seu espírito, senão você não vai romper. E eu quero te dizer nessa manhã, você vai romper. O diabo não vai segurar mais a sua história. Não. Junto com o Espírito Santo, diga Abba Pai. Diga Abba Pai. É o Espírito. É o Espírito a qual clamamos Abba Pai. O Espírito com a qual clamamos Abba Pai. Começa, Deus, eu não quero ser um órfão. O órfão, ele é andarilo. O órfão, ele vive procurando sentido para a vida dele. Ele precisa viajar, ele precisa passear, ele precisa mudar de cidade, ele precisa mudar de país, ele precisa mudar de família, ele precisa mudar de emprego, porque ele não tem destino, ele não tem sentido, a vida não tem propósito. Ele precisa mudar de esposa, precisa mudar de cônjuge, precisa mudar de tudo. Fica mudando. Ele não tem alianças, ele não tem alicerces, ele não tem raízes. Por isso ele não rompe ciclos.
Mas o espírito de adoção com o qual clamamos, Abba Pai, está aqui, está aí na sua casa, está com você. E se você clamar, Espírito Santo, Espírito de Deus, Tu és o Espírito que me dá sentido de adoção, de se sentir parte do corpo de Cristo, não, eu sou parte daqui, eu sou parte dessa igreja, eu sou parte dessa família espiritual, eu sou parte dessa família biológica que Deus me deu, eu tenho um destino, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito de vida. Deus me chamou para isso, Deus me escolheu para isso. Aleluia, eu preciso terminar, já são 8h12, meu Deus do céu. O espírito de adoção ao qual clamamos, Abba Pai, está aí do seu lado nessa manhã. Abrace essa paternidade. Como a paternidade de Deus se revela? Se revela na repreensão, se revela na exortação, se revela no interesse de querer saber sobre você, na igreja, na comunhão dos santos. Também se revela em cumprir seus compromissos, em cumprir suas falas, em honrar sua família, em honrar seu cônjuge, honrar suas alianças. Talvez você está sendo tentado na sua filiação. Todas as vezes que o diabo quer impregnar na sua identidade o espírito de orfandade, ele vai tentar te tirar da sua família, da sua igreja, das suas alianças. Como é que o diabo te mantém preso na orfandade, te tirando das alianças? Órfão tem pavor de aliança. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por a tua palavra, por essa revelação. Obrigado por esse alimento do céu. Obrigado por nos instruir nesse discipulado de vida profunda. Mexer com as nossas entranhas. Obrigado por esse discipulado tão visceral, tão forte. Obrigado por nos alertar. Obrigado por liberar essa palavra. Nós sabemos que toda palavra, quando ela é liberada, ela cria uma jurisdição para nós andarmos. Ela cria uma nova jurisdição, ela aumenta a nossa jurisdição. Então, Pai, eu te louvo por essa manhã, por essa palavra que foi liberada. Obrigado pelos meus irmãos aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação. Obrigado pela força que nos visita, a força do Espírito Santo, a mesma força que levantou Jesus Cristo do túmulo, a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que nos visita nessa manhã, é o mesmo poder que nos levanta nessa manhã para nós vivermos uma vida com propósito. Abençoa agora, Senhor, os meus irmãos que estão aqui comigo nessa live. Revivifica, ó Deus, vivifica os meus irmãos, revivifica essa família de fé. Cada um dos irmãos que estão aqui, fortalece eles, dá destino, dá direção, dá vida, saúde. Abençoa esse dia, dá vitórias. Ó Deus, limpa as vestes deles, dá anel, dá, Senhor, aliança, dá vida, saúde e paz, em nome de Jesus Cristo. 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 Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela sua igreja, obrigado por esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Receba a vida de Deus. Receba a força do céu nessa manhã. Receba a presença de Deus na sua vida. Seja fortalecido em Deus nessa manhã. Aleluia. Receba a alegria do céu no seu espírito. Tenha um bom dia. Se levante para viver uma vida poderosa. Se levante para viver os sonhos de Deus para a sua vida. Que a presença de Deus visite você nesse dia. Que você tenha
momentos de devoção, momentos, sabe, de visitação do Espírito. Que você sinta a presença do Espírito Santo pertinho de você e que você não resista à presença de Deus. Que você não resista, que você ore em línguas esse dia inteiro, que você fale com Deus, que você seja cheio do Espírito. Que você fortaleça a sua vida, que você está prestes a dar a luz. Está prestes a romper para o novo de Deus, e eu vou ver, nós vamos ver como igreja, como família, nós vamos celebrar a sua vitória. Nós vamos celebrar a sua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Te espero amanhã em nome de Jesus. Amém. Uma quinta-feira abençoada. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, Kiko. Deus abençoe. Siga aí criando raízes. Paz do Senhor, irmã Michele. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Valéria. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Cristina, Deus abençoe. Tenha um bom dia. Paz do Senhor, Thaís, Deus te abençoe. Priscila, pão vivo do céu, essa palavra, amém, glória a Deus. Pastor Ezequiel, pastora Diná, Deus abençoe vocês. Miguel, um abraço, glória a Deus pela sua vida. Irmã Valéria, irmão Kiko, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmã Mari, irmã Valéria, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Irmã Simone Silvério, Deus abençoe. Até amanhã, espero vocês. Amém. Amanhã vamos finalizar esse assunto de paternidade. Bom dia, Gigi, que saudade. Bom dia, Rebeca, bom dia, Ivânia, bom dia, família. Família Porfírio, eu amo vocês, fica com Jesus. Saudade desse povo lindo, meu Deus. Glória a Jesus. Oh, meu Deus. Coração fica a mil com vocês. Glória a Jesus. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Espero vocês para mais um discipulado de vida profunda. Paz do Senhor. Aqui são 8h20 da manhã. Não. 7h20. 7h20. 8h20 é no Brasil. Ai, meu Deus, que linda. Manda um beijo pro Ben. O Benjamin tá se arrumando para ir pra escola. Depois faz uma videochamada pro Ben, pra você ver ele, tá bom, Gigi? Vocês precisam conversar. Que legal. Guilherme, meu sobrinho amado, Deus abençoe. Aqui são 7h20 da manhã. No Brasil, 8h20. Que horas que tá aí? Aí já deve ser meio-dia. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, irmã Simone Silvério. Deus abençoe.